Bom dia, caros alunos. Vamos falar um pouquinho sobre matemática e arquitetura, ou arquitetura e matemática. Tanto, nesse caso, a ordem dos fatores não é importante, importante é a interação entre essas duas áreas do conhecimento. E eu denominei de fórmula matemática, forma arquitetônica. O motivo disso é algo que vocês vão ver daqui a pouquinho. Então, a gente pretende apresentar a importância da matemática para o pensamento arquitetônico. É óbvio que a matemática entra na nossa vida muito operacional, muito operativa. Resolução de problemas, números, álgebra. E é evidente que ao longo dos últimos 5.000 anos, a matemática exerceu um forte impacto na arquitetura e, de certa forma, no pensamento arquitetônico. Então é isso que a gente vai mostrar, que é importante aprender matemática. É importante para o arquiteto saber matemática. Em 2009, este curso tinha 8 créditos, depois passou para 6, agora está em 4. E agora nós estamos à distância, remotamente. E nós fizemos um trabalho com os alunos, disso que hoje em dia se chama sala de aula invertida, que deu um resultado tão bacana, tão bonito, que a gente resolveu fazer uma exposição. Isso foi no segundo de 2009. E a gente denominou essa exposição, que era via internet já, fórmula matemática, fórmula arquitetônica. Então veja que aqui tem exemplos que remontam a muito tempo atrás, gregos, geometria não euclidiana, modulor, Escher, o Candela, Brasília, Calatrava, Zaha Hadid, Eiffel. E foi bastante interessante, os alunos acho que aprenderam muito. E isso aqui serve para a gente ver como que a matemática está entranhada à história da arquitetura. Então não é uma questão só operativa, volto a dizer, a gente vai ver isso daqui a pouco. Infelizmente essa exposição se perdeu nessas coisas da vida da informática, mas com um pouco de tempo eu vou recuperar e relançar de novo na internet. Esse livro do Gideon foi um escritor de história da arquitetura. Ele escreveu esse livro Espaço, Tempo e Arquitetura, o desenvolvimento de uma nova tradição, que no Brasil somente surgiu em 2004. Esse livro, na década de 60, era muito utilizado para o ensino de arquitetura. Ele é um desses livros que marcaram muito a geração dos arquitetos formados na década de 60, 70. O próprio Rui Otaki, que faz uma resenha na Vitruvius, está lá disponível, conta um pouco dessa relação com esse livro aqui. O Gideon, o Siegfried Gideon, ele foi vice do Le Corbusier no CIAN, nos seminários do CIAN. Para minha surpresa, pesquisando um pouco mais sobre o Gideon, descobri que ele é engenheiro mecânico. Daí que ele, e é suíço, o que já diz muito sobre a relação dos suíços com a arte e a técnica. Esse livro eu tive, por vários motivos, o privilégio de ler inteiro. E numa das partes dele, podia ter colocado a página, ele escreve o seguinte: toda vez que surge uma nova concepção na matemática, esta imediatamente encontra um equivalente artístico. Está entre aspas, porque isso é
do texto do Gideon, que está aí grifado e destacado. Eu recomendo que vocês leiam o livro inteiro. Outro livro importante, esse eu não li inteiro, é o Benévolo, né? Então, você não pode sair do curso de arquitetura sem ter lido um livro desse inteiro. Mais recentemente, eu achei esse livro, que eu tenho aqui na minha biblioteca, e eu confesso que eu comprei só de pegar no volume, na Livraria Cultura, ali no shopping. Gostava muito de ir na Livraria Cultura. Era um programa ótimo para descobrir coisa, livro, etc. Né? E esse livro fala da nova matemática da arquitetura. É bastante recente, se vocês considerarem o tempo de maturação de um livro, né? Eu consegui na internet algumas folhas desse livro que eu estou passando aqui para vocês. E ele faz uma correlação entre princípios e conceitos de matemática e arquitetura e arte. De fato, arte, inclusive. E como que grandes arquitetos consideram essas questões no seu fazer arquitetônico. Que é disso que se trata ao final. Disso que se trata. Produzir arquitetura, produzir a síntese de arquitetura é algo bastante complexo, difícil mesmo, e, portanto, todas as formas que alimentarem a criatividade são importantes considerar. Eu resolvi colocar aqui um dos exemplos de arquitetos que lidam com essa questão da arquitetura. Coloquei a Zaha Hadid. Ela faleceu recentemente, bastante nova, diga-se passagem, né? E ela deixou uma marca tão forte na arquitetura que o escritório dela continua produzindo. E essa obra aí, fantástica, só pode ser entendida usando cálculo diferencial integral. Essa curva aí só pode ser entendida no espaço, entendendo-se como se constrói curvas no espaço. Porque não basta desenhar, é preciso depois materializar. Né? É preciso materializar a seguir. Portanto, a Zaha Hadid, nessa centro Heydar Aliyev, em Baku, capital do Azerbaijão, que é uma cidade nova, diga-se passagem, né? A Zaha Hadid era matemática e arquiteta. Observando a fachada dela, me lembrei do ICC, que tem esse mesmo, essa mesma não regularidade nas, na, na fachada, nas esquadrias. Aqui não, aqui ela deixou tudo arrumadinho, mas aqui que ela quebrou. Isso o Oscar Niemeyer usou muito em vários edifícios em Brasília, inclusive no ICC. O outro arquiteto que eu queria destacar aqui é o Santiago Calatrava. Essa ponte aqui chama-se Ponte Alamilho, ela fica em Sevilha, e o Calatrava é, pela ordem, matemático, engenheiro e arquiteto. Então é óbvio que em um quanto o outro, a matemática exerceu um papel. Não estou dizendo aqui para ninguém mudar para o curso de matemática hoje, mas estou mostrando como o pensamento e a consideração da matemática na arquitetura é importante, ela não pode ser simplesmente ignorada. Tanto é que aqui está o título da aula também, matemática da forma estrutural. A forma estrutural é definida pela matemática. Finalmente, eu coloquei aqui o Le Corbusier, que fez o modulor, propôs o modulor como maneira de padronizar, não de forma cartesiana, a industrialização. Essas propostas datam da primeira metade do século XX,
quando a industrialização chegou também à construção civil, e a gente viu vários experimentos. O mais notável de todos é o do Neuffer, o famoso livro do Neuffer, e ele estabeleceu a normatização, a padronização, a modulação na Alemanha. Eu escolhi esse prédio aí também por um motivo. É o último prédio do Le Corbusier e é um prédio em aço. Um edifício em aço. O Le Corbusier, conhecido como o arquiteto de concreto armado, em seu último edifício, faz um prédio em aço, em Zurique, que é o museu ou o centro Le Corbusier hoje em dia. Foi restaurado recentemente. Existe desde a década de 60 esse prédio. Vou utilizar também, para apoiar essa minha tese da importância da matemática, ou do pensar matemático no pensar arquitetônico, do Mário Salvadori. Mário Salvadori foi um matemático, engenheiro e, por muitos e muitos anos, professor de arquitetura, de estruturas na arquitetura, na Universidade de Colômbia. A professora Silvia Fischer conheceu o professor Salvadori na década de 70. No Brasil, o livro dele que chegou, Porque os Edifícios Ficam em Pé, talvez vocês conheçam, mas ele tem uma série de outros livros importantes. Eu gosto de um outro, esse aqui é muito feito para leigo mesmo. Não tem uma fórmula, tem belos desenhos. Eu gosto de um outro que está aqui, que eu peguei um pedacinho, que a gente vai estudar um pouco dele, que é Estruturas na Arquitetura, traduzido em espanhol, Estruturas para Arquitetos, como se tivesse uma estruturas para engenheiros, né? Mas é Estruturas na Arquitetura, Structures in Architecture. E ele diz e ele fez o primeiro livro para ensinar estruturas, que foi editado em 1963 e que foi a base do pensamento de como tentar ensinar estruturas para a arquitetura. Eu acho que pedagogicamente ele foi assim o primeiro. E ele diz algo importante aqui. Nenhum conhecimento minucioso da estrutura será alcançado sem a utilização da ferramenta da matemática. Então não tem como aprender estruturas de forma minuciosa, com alguma profundidade, sem saber um pouquinho de matemática. Mas a matemática, ele até fala aqui bem claramente, mas a matemática singela dos números, da álgebra e do cálculo. Cálculo aqui é o cálculo diferencial integral, cálculo elementar. É o cálculo diferencial integral elementar. É o que nós vamos ver aqui um pouquinho também. Para que não fique parecendo que eu estou inventando da minha cabeça essas coisas, existe um journal, um periódico, que chama Nexus Network Journal, Architecture and Mathematics. E aqui é o exemplar desse ano, nexusjournal.com. Então, existe pesquisa dessa relação entre arquitetura e matemática. Bastante antigo, já existe desde 1999. Então, isso não é uma coisa, isso é uma coisa do século passado, mas que até hoje continua valendo, né? É algo que, para quem quer se aprofundar no ensino, talvez seja importante conhecer. Em resumo, o aprendizado de tópicos avançados da matemática consolida conhecimento anterior mais simples. Isso eu me lembro de um professor do terceiro ano especial, que a gente fazia um terceiro ano, começando em dezembro e acabando em junho, para fazer o vestibular da UNB no meio do ano. E esse professor, para nos convencer a fazer um curso de cálculo no segundo grau, usou essa justificativa, que é absolutamente verdade. O nome dele era Romenos. Lembro até hoje o nome dele. Então, de fato, como qualquer conhecimento, quando você aprofunda o conhecimento numa área, você consolida o que ficou para trás, né? Você vai
sedimentando, vai revendo. Então, é por isso que ver um pouquinho de matemática agora é uma base importante, é uma fundamentação importante para o avanço em aprendizado de estruturas. Como eu mostrei, o pensamento matemático está ligado à evolução da arquitetura. Então, ela não pode ser simplesmente tratada com preconceito. Muitas vezes por ignorância ou por ignorar, talvez seja melhor dizer. A pessoa ignora a força da matemática como pensamento. Ah, mas eu nunca usei isso para nada na minha vida. Tá certo, tudo bem. É óbvio que a universidade tem que formar pensamento crítico, não é? É óbvio que a gente tem que formar também gente que seja operativa, que consiga resolver problemas práticos da arquitetura, de desenho, etc., de detalhamento, das coisas simples. Mas também tem que fomentar o pensamento crítico, o pensamento de alto nível, que é esse que faz com que a humanidade, não só a arquitetura, avancem. Então, eu acredito nisso aqui. Por isso, nós estamos falando um pouquinho disso aqui de matemática e o pensamento arquitetônico. O estudo da matemática permite ter um conhecimento minucioso dos fenômenos estruturais. Isso aí é óbvio para quem é engenheiro, por exemplo. Passa 2 anos aprendendo matemática antes de pisar na engenharia. É um sofrimento, né? Então, é óbvio que a gente não vai querer aqui chegar ao nível do engenheiro, mas a gente precisa ter uma compreensão do que são essas bases para poder, inclusive, dialogar com o engenheiro, que é o arquiteto que dialoga com o engenheiro. O engenheiro não tem formação para dialogar com o arquiteto. Então, o arquiteto tem que ter essa formação. Aliás, vou antecipar a frase do Salvadori, Mário Salvadori, o arquiteto como líder da construção. É ele que tem que estabelecer o diálogo com todos os componentes da equipe da construção. Finalmente, a apropriação da construção pelo arquiteto implica no conhecimento matemático. Ah, não tenha dúvida. Bom, aqui estão algumas referências que eu deixo para vocês, se vocês quiserem. Já estavam citadas antes, quiserem compreender. E essa nossa aula introdutória é só para motivar vocês a entender a matemática como não um obstáculo a se tornar arquiteto, mas com um pouco de, né, curadoria, utilizar da matemática como forma, inclusive, de conceber arquitetura. Muito obrigado aí pela atenção. Até a próxima.